Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. E hoje aqui estamos recebendo dois queridos amigos, vereadores da cidade de Morungaba, Ramon, presidente da Câmara, e Tomás Federici, Ramon Moraes. É uma alegria recebê-los aqui. Tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo descontraído, falar da nossa querida Morungaba, região da metropolitana de Campinas e também, por que não, faz parte ali também da região metropolitana de Bragança Paulista. Ramon, obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Cristiano. E eu quero que você fale um pouco de você, se apresente aí, fica à vontade. Obrigado, Cristiano, obrigado pelo convite à TV Mais Brasil. É uma alegria a gente estar aqui representando Morungaba, levando o nome de Morungaba junto com o Tomás, sempre parceiro de Câmara, de amizade. A gente está trazendo aqui com uma história de tanto da nossa cidade, de questão de representatividade e também de política. Estou no meu segundo mandato, no meu primeiro mandato eu tive 19 anos, hoje tenho 24. Com a presidência a gente sempre pega um pouquinho do legado dos outros vereadores também, que a gente não nasce sabendo sozinho. Então a gente vai se aprofundando e tudo mais, criando amizade, criando laços. Acho que a política é a arte de construir amizades e construir e dar à população. E essa interação é muito importante. Ótimo, Ramon. Meu querido amigo Tomás Federici. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os ouvintes. Doutor Tomás, né? Boa noite ao meu amigo Ramon, presidente. Então, Cristiano, eu estou na vida pública há um tempo, né? A minha formação inicial é turismo, sou turismólogo, com especialização em planejamento turístico pelo Senac. E aí, depois, posteriormente, eu vim estudar Direito, hoje sou advogado com especialização em Direito Público pela PUC. E estou no 5º mandato, já fui diretor de turismo, que lá o cargo é diretor, não é secretário, fui presidente da Câmara. E como complementando a fala do Ramon, muito da política, né, além da questão legislativa, é o network, são as amizades, são a construção de relações, né? Então isso é muito importante. Então é um prazer estar aqui com você, que já é um amigo das antigas, e com o pessoal que está nos assistindo. E são lideranças da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. São vereadores atuantes, sabem o que está acontecendo, faz acontecer e faz a diferença no seu dia a dia. Ramon, você hoje, como presidente da Câmara, chefe do Legislativo local, governo novo, né? Na verdade, eu quero aqui mandar um grande abraço ao ex-prefeito Marquinhos, né? Grande amigo nosso, e hoje o prefeito atual é o Fernandão, que era o vice do Marquinhos, né? Fernandão é uma pessoa muito querida também, foi eleito lá agora prefeito. Estamos iniciando essa nova legislatura, praticamente estamos no 8º mês. Existe uma grande diferença, né? Porque quando tem um prefeito já reeleito, muitas vezes existe ali uma continuidade de equipe, de propósito, objetivos. Mas quando vira a chave, vira o governo, se compõe uma nova Câmara, se compõe um novo governo, como que está essa expectativa? Quais são aí as prioridades desse novo governo que se inicia em Morungaba? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa nova gestão. Então, o Fernandão já era vice, né? Então nós já tínhamos um grande contato com o Fernando. Então isso era um processo natural, né? Então, de uma forma, ele deu uma continuidade em certos trabalhos, tem uma visão diferente, acho que todos mundo são gestores, pensam diferente, pessoas pensam diferentes, então é natural. Boa parte da equipe acabou permanecendo, lá não somos secretarias, somos diretorias, então poucas mudanças bruscas vieram, né? Obviamente, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, mas está conduzindo bem a prefeitura. O Fernandão, o nosso prefeito, é um perfil administrador, então ele tem essa visão mais no olhar empresarial. Isso é bom para a cidade vai continuar progredindo, como já vem de uma progressão muito boa Morungaba. Eu me lembro muito bem quando o Marco assumiu a prefeitura em 2017, ele assumiu com um orçamento muito inferior. Hoje Morungaba está quase encostando na casa de 100 milhões. Então, assumindo de 30 milhões em 2017 para hoje, seguindo 2025, com uma expectativa de 100 milhões. Então, é um progresso e tenho certeza que ele vai continuar o progresso aí, com a marca dele, obviamente, e vai seguir caminhando aí com o apoio do Legislativo. E a gente segue com uma Câmara bem renovada.
Nós temos na Câmara Municipal hoje 5 vereadores que foram reeleitos, né, que estavam no mandato, e 4 são novos. Nós tivemos então uma troca bem surpreendente na Câmara, né, em expressão de números, e isso é bom. O pessoal mesmo os demais que são na reeleição, estão trabalhando por Morungaba, todos estão em busca de recursos para a nossa cidade, uma cidade pequena. Então a gente vai construindo ideias e trabalhando em conjunto. Acho que isso é importante. Oxigenando, né, o Exato. Legislativo, mas tem ali uma base que se reelegeu, reconhecimento da opinião pública, e o trabalho continua com qualidade. Com certeza. Agora o Fernandão à frente da gestão. Tomás, você teve uma passagem dentro do governo do Marquinhos, foi dentro na área de turismo, como diretor de turismo. E Morungaba hoje é uma das cidades hoje mais procurada no estado de São Paulo para turismo ecológico, turismo de veraneio. É uma cidade até muito próxima naquele eixo de Itatiba, em relação à capital também está muito próxima. Eu gostaria que você avaliasse um pouco daquele momento que você foi diretor para hoje, o quanto que a questão da expansão, da reestruturação do município na área de turismo, Morungaba passou por esse processo. Então, eu fui diretor antes da administração do Marquinhos, né? Mas eu continuo atuando aí nessa área. Então, o que acontece? A evolução, ela é nítida, né? Se você pegar aí uma fotografia de Morungaba no sentido lato, né? Alguns anos atrás, você pega os planos, os inventários, você vê que a oferta de meio de hospedagem aumentou muito, a oferta gastronômica aumentou muito, né? Os eventos, né, se consolidaram, Natal Encantado, né, a questão aí do Festival de Inverno, Feira de Artes e Artesanato, que foi resgatada, o próprio Morungaba Rodeo Fest, que é uma tradição. Então, você vê pela oferta, inicialmente pela oferta de leitos, né? Se você comparar aí uma década para outra, você vai ver que isso expandiu muito, né? Oferta gastronômica, também número de restaurantes, eventos, como você falou, hoje Morungaba está no calendário de moto, né? No calendário de trekking, a gente faz provas. São encontros regionais, estaduais? Morungaba sediados, né? Morungaba recebe também muito ciclista no final de semana, muito motociclista. Nós somos ali, hoje, não digo mais de passagem, mas nós recebemos muitos desses turistas, né, Tomás? Isso é importante para a visibilidade para a cidade, o pessoal acaba ficando ali, toma café da manhã e conhece a cidade. E vai ter prova agora no final de semana, né, na Tour da Roça, que chama, né? Então, sempre está tendo eventos, né, voltados, turístico esportivo. Então, são, por exemplo, a maratona, ultramaratona, então é um evento esportivo, mas que atrai as pessoas que ficam lá nas pousadas, então é muito legal. E é natural, porque na verdade Morungaba ela é estância turística, né? Isso, estância climática. Climática. E a outra questão que é importante salientar e destacar, hoje a economia de Morungaba está muito atrelada não só ao turismo, como ela também tem algumas empresas. Exato. É uma região ali de metropolitana de Campinas, também tem esse impacto, né, da questão da indústria, esse lado mais alternativo de desenvolvimento, Ramon. Como que está hoje? Temos. A gente tem grandes empresas nas cidades, empresa do ramo têxtil, que é a Fiação Alpina. Nós temos a Greco Guerreiro, que é uma das maiores empresas da cidade, a produção de plástico soprado. Nós temos a Valizer, Signos, então grandes empresas na cidade. A cidade vem se desenvolvendo cada vez mais. A gente é muito bem localizado quanto a expansão de empresas. Então a intenção é que mais empresas procurem Morungaba para estar ampliando o mercado de trabalho também. E é importante para o município, cada vez mais ela vai se desenvolvendo e tudo mais. Esse up que a cidade precisa tá a sua localização e a oportunidade de trabalho ali, investimento ali na cidade. Complementando a fala do Ramon, Cristiano, existe um termo, né, da sustentabilidade. Então é perfeitamente possível você alinhar a identidade turística com a parte industrial. Elas se comunicam, elas são intrínsecas, porque Morungaba não comporta empresas poluentes. Sim. Então há uma responsabilidade socioambiental, né? Então é perfeitamente possível. E muito da economia vem aí da prática de hortifruti granjeiros e tal. Então é uma questão peculiar. Tem a indústria, tem o turismo, o comércio, né? Então, e tem essa parte também que é muito forte na produção rural, orgânicos, a parte aí... agrícola, né? Em geral. Exatamente, granjas, tal. Então é bem... E o interessante de Morungaba, ela é uma cidade
que ela está bem organizada, ela está muito bem arrumada, digamos assim, bonita, né? Mas o fundamental, a questão do controle, da questão da expansão de empreendimentos imobiliários. O que a gente percebe muito na região, tanto na Bragantina quanto na região de Campinas, estamos vivendo um boom de expansão, um boom populacional. Muita gente, desde a década de 90 para 2000, que já não quer ficar aquele pessoal que não quer mais ficar residindo na capital. Muitos eles partem para o interior. No primeiro momento tinha muitas chácaras de final de semana, essas chácaras acabam virando residências dormitórias desse pessoal, mas a gente percebe que a região ela tem crescido, Atibaia mesmo, tem crescido muito a expansão de loteamento, e Morungaba tem um controle com uma certa, muita prudência, né, o Ramon, o Tomás? Isso se dá devido a estudos urbanísticos, né? Morungaba gosta dessa parte do planejamento urbano, né? Por quê? Porque é necessário, não é que gosta, é necessário, né? Antigamente você não tinha essa questão urbanística de parcelamento de solo tão evidente, né? Hoje você tem instrumentos como o plano diretor, que norteia aonde a cidade quer crescer, né? Para qual caminho ela quer, então precisa disso aí. Então é por isso, porque você pega, como você falou, Morungaba tem hoje alguns bairros que cresceram, e aí você tem a via de acesso congestionada, por exemplo, ali no caminho do Brumado ali. Antigamente você tinha um bairro só, agora são vários bairros. Sim. Então, expansão de comércio, então o planejamento urbano é extremamente importante. E sem falar na questão expansão, porque não só a relação do terreno em si, isso vai gerar para a municipalidade uma demanda na estrutura de atendimento, né? Por exemplo, isso vai impactar na saúde, na educação, e muitas vezes esse impacto ele acontece de uma forma muito rápida e a gestão ela não tem tempo para fazer essa adequação, e muitas vezes não tem nem a preocupação de preparar o município para esse crescimento populacional. Sim, né, Ramon? Sim, exatamente. Mas eu acredito que, como o Tomás mesmo mencionou, é feito todo um planejamento. Então, nós temos alguns loteamentos, alguns empreendimentos que estão vindo para a cidade que eles vêm se construindo, vêm se consolidando até a sua efetivação final. E isso é importante. A gente ter o saber que ele vai acontecer daqui 1, 2 anos. Talvez nesse 1, 2 anos nós conseguimos reestruturar uma via, trazer asfalto para essa via, acho que é importantíssimo. Então, ter esse planejamento, ter audiências públicas que são fundamentais. Hoje nós temos já tínhamos e hoje ainda temos um grande interesse da parte do executivo, da administração, de fazer as audiências públicas, ouvir a população, aonde Morungaba deve crescer, no bairro X ou no bairro B. Então, fazer esse empreendimento é importantíssimo. Os empreendimentos são importantíssimos, e ouvir também a população é fundamental. A questão não é não fazer, é como fazer. Exatamente, né? Exatamente. Agora eu queria ouvir de vocês, porque o cargo de vereador, o vereador na verdade, é aquele agente político que ele atua não só ali na Câmara, ajudando a governabilidade, ajudando a gestão, fazendo seus apontamentos, seus contrapontos, né? E também tem aquele ambiente também que vocês compartilham a responsabilidade, porque na verdade o prefeito, como se trata na questão de gastos, ele tem dotação orçamentária, tem um orçamento que ele é aprovado pela Câmara, ele é autorizado pela Câmara. E como que é essa relação hoje da Câmara em relação ao governo, a parte de fiscalização, essa parte de pauta da gestão, como que está essa relação hoje no ambiente da Câmara Municipal de Morungaba? Eu acredito que esteja extremamente tranquilo. Cada um ali, nós nos dividimos entre os vereadores, acaba que cada um tem uma área específica de atuação, mas acaba que, como Morungaba é uma cidade pequena, eu sempre falo que a gente não defende uma bandeira específica, a gente defende o que dá para abraçar. Então a gente sempre busca estar presente nas obras do município, estar presente nas unidades de saúde. Acho que esse acompanhamento diário já é uma forma de fiscalização. Então amanhã ou depois o município chega pra gente, tá acontecendo isso. Naturalmente, como nós estamos acompanhando, estamos de forma dia a dia fiscalizando, é natural. Então, nós temos uma Câmara nova, eles estão ainda, estamos no 8º mês, né? Chegando agora no 8º mês, então, transmitindo bastante informação aos novos vereadores que estão vindo. Acho que isso é importante, esse feedback que eles devem entender como funciona a estrutura pública, a parte de ofícios, requerimentos e tudo mais.
acho que eles vão se fortificando e tudo mais até para entender qual que é a formação do vereador em atuação na área pública, né, Tomás? Sim. Acho que isso é importante. Mas é de uma forma bem tranquila. Natural. Harmônica. Exatamente, é tranquilo. Tomás, como que está essa relação hoje com o poder estadual, do governo de estado? Como que está essa relação com a Alesp? Você, vereador já de 5º mandato, tem uma larga experiência na questão do relacionamento, até dentro da própria frente parlamentar. Sim. Você é uma pessoa que contribui muito com a questão da integração, né? Eu queria que você falasse um pouco como que você está avaliando um governo que está praticamente partindo já para o último ano. Você já participou desde o início da gestão do governo Tarcísio, governo federal. Como está o seu olhar, né? Como está a sua avaliação, essa relação de município, governo de estado, governo federal? Então, Cristiano, ela é boa. Morungaba, os prefeitos que passaram, né, pelos mandatos aí, e os vereadores também, né, ela é uma relação muito boa. Por que eu estou falando isso? Basta olhar os recursos que vieram para Morungaba por meio de prefeito, junto com o vereador e tal. Emendas impositivas? Emendas parlamentares, exatamente. Sim. Então, muito, mas são milhões de reais, né, que vieram em busca, né, porque os vereadores vão buscar junto com o prefeito. E a gente consegue observar também, da gestão estadual principalmente, a grande preocupação nas grandes obras. Então a gente vai para São Paulo, que, né, como propriamente já dita, é a sede da Alesp. Então nós passamos por Rodoanel, várias rodovias sendo modificadas com o interesse do governador. Então isso é importante. Uma visão só, não necessariamente apenas para pequenas cidades, mas sim para todo o estado de São Paulo. Isso é importante. É uma visão ampla do governador. Então está caminhando legal, a gente está se consolidando bastante. Vários pedidos mediante a deputados, nós estamos aí empenhados em trazer para Morungaba. A gente ainda depende muito de recursos, de apoios de deputados, então a gente segue trabalhando, né, Tomás? Nesse aspecto, através de grandes parcerias. Uma coisa, Cristiano, que é importante, que vive sendo pauta aí nos congressos e tal, é a questão do pacto federativo, né? A questão da arrecadação. Morungaba hoje teve uma queda grande no FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa é uma questão que deve ser trazida para o debate público, né? A revisão do Pacto Federativo. Isso a gente vai trabalhar, Tomás, na questão do Fórum Legislativo Paulista, que é uma das principais pautas, né? Sim. Com a reforma tributária, exatamente, vai ser praticamente vai extinguir, porque vai criar os IVAs, né? Isso. E ainda ninguém sabe essa parte da regulamentação como vai ficar. Só sabe, você tem uma certeza, o município vai perder arrecadação. E a gente entende também que toda a demanda em relação ao cidadão compete ao município, porque ele mora na cidade, ele mora lá no município. Exato. Então é lá que ele produz, lá que tem a vida dele, quer dizer, toda a questão do dia a dia da sociedade, ela está dentro dos municípios. E os municípios é que tem a menor parte do FPM. Exatamente. Ainda o recurso fica muito centrado na União e no Estado. E o município, que tem toda a demanda do dia a dia, acaba sofrendo muito. E agora ninguém sabe como vai ficar essa questão, até sabe como vai ficar, mas não sabe exatamente o tamanho do impacto real. Mas é muito importante você estar colocando isso, porque também tem uma pauta, né, regional. Você como presidente, ex-presidente, o Ramon agora como presidente, ali existe também na região de Campinas um parlamento regional. Tivemos aqui o presidente da Câmara de Campinas, o Rossini, né, falando um pouco dessa sistemática, de todo esse trabalho, porque tem umas questões regionais, né, principalmente a área de segurança, a área de saúde. Como que vocês estão levando a reivindicação, levando o olhar de Morungaba para essa mesa mais no contexto regional? Acho que um assunto já trazido de antigas gestões é o Hospital Metropolitano, né? Então é um assunto da saúde que hoje ele está tendo efetividade. Nós tivemos o pronunciamento do próprio governador com a efetivação do Hospital Metropolitano. Então isso é importante, né, Tomás? Acredito que Exato. até da época da sua gestão já se circulava, acho que pegou o começo do Tarcísio, né? Isso. Já circulava esse assunto do Hospital Metropolitano e hoje deu uma continuidade efetiva. O parlamento tem uma independência que é importantíssima, ele tem a força e a união de todos os vereadores, presidentes de câmaras, isso é importante. Essa união é fundamental para a gente conseguir assuntos plausíveis. Por exemplo, há um tempo atrás estava circulando sobre os pedágios do Circuito das Águas e região.
Então, um assunto foi levado também ao parlamento, teve uma mobilização muito grande no circuito das águas, principalmente, e o governador reviu e dava para ele, acabou recuando, né? Ele publicamente ele fez essa conversa, ele escutou os municípios, isso é importante. Igual ele mesmo disse, é importantíssimo escutar. Então, ele escutou os prefeitos, os vereadores, e acabou recuando e sem problema nenhum. Na própria fala dele, eu me acanho em recuar. Eu sei os limites. Você se refere à questão dos pedágios. Dos pedágios. Os pedágios que iam lá. Só na nossa região. Do circuito das águas, né? Exatamente. Só na nossa região seriam mais de 36 novos pedágios. Então é aquele free flow, né? Então isso ia impactar muito uma na grande questão preocupação do turismo. Exatamente. Nossa maior preocupação era a gente ia perder o turista. Ele não ia mais querer visitar, passar por Morungaba, fazer aquele tour Morungaba, Amparo, Serra Negra, Monte Alegre, fazer todo aquele tour ali, efetivamente por causa dos custos, né? Sem contar que onerar o cidadão, bem né? como, O morador. bem como. Então, saber ouvir é uma virtude, né? Sim, então, o governador, importante. nesse ponto, eu não diria recuou, né? Porque a própria administração pública ela tem instrumentos como o princípio da autotutela, que ela tem por discricionalidade, quando ela vê que ela está num caminho, ela pode, né, cancelar um ato, revisar, né? O interessante do governo Tarcísio, que a gente já percebeu, é que ele está criando um mecanismo dentro do governo que a rodovia, ela tem que se pagar, né? Sim. E quer dizer, quanto mais ele pôr dinheiro do Estado para manter uma rodovia, enfim, ele vai sobrar dinheiro para aplicar em outras áreas, né? Até disse passagem, teve um debate, e a Lesp também entendeu que a questão das despesas obrigatórias, né? Onde hoje está lotado na educação 25% e no mínimo saúde 15%. O que ocorre nos dias de hoje? Hoje as pessoas estão vivendo mais, estão precisando mais de saúde, e as famílias estão tendo menos filho. Sim, então está perfeito. tendo menos demanda de pessoas dentro da estrutura da educação, e aonde a educação está com um recurso, né, significativo. Sim. E de repente a saúde, por ter mais demanda na saúde, está com uma demanda, está com um orçamento deficitário. Então o governo ele negociou, aprovou na Lesp uma flexibilização, onde ele possa remanejar 5%. Né? Não que tire da educação, mas ele pode, num certo momento, remanejar aqueles 5% para atender a área que está exigindo um pouco mais de atenção. E o que você acha desse dispositivo também ser utilizado em uma esfera municipal? Veja, Cristiano, eu vou dar o exemplo do da DETUR, né? O dinheiro que vem para as instâncias. Do turismo. Turismo, perfeito. Então, foi uma briga muito longa, né, dos agentes públicos aí para que o custeio, porque veja bem, você tem lá essa instância e aí o governo do estado ele envia um recurso para você. Então você vai fazendo obras, mas essas obras já têm ao longo do tempo manutenção. Então é uma briga muito longa para a questão do custeio. Você falou uma coisa interessante há pouco sobre, né, essa questão de filhos, a sociedade. Isso está se refletindo na questão previdenciária do país, né? Eu arrisco dizer que depois das eleições nacionais teremos outra reforma da Previdência, porque a conta não fecha. Você tinha uma pirâmide antigamente que você tinha, como você falou, as pessoas tinham mais filhos. Então essa base, ela sustentava, né, quem estava aposentado. Hoje a pirâmide está pela informalidade, né, ela está invertendo. Então as pessoas estão vivendo mais. É muita informalidade e muito menos pessoas pagando a Previdência. E aí você tem a informalidade. E aí as pessoas vivendo mais, tendo menos filhos, como consequência, né? O Japão, a Itália, alguns países aí estão passando por isso. Essa reforma. E tem outra, Tomás, os municípios, Ramon, eles têm um regime previdenciário e estatutário, né? Não é CLT, muitos são estatutário. E eu posso falar em relação à cidade de Bom Jesus Perdões, que é a minha terra natal. No primeiro momento lá atrás, o fundo de pensão do funcionário tinha milhões para aplicar. Sim. E hoje a gente percebe que ele está ali, já está no limite, já está esgotando. Se não houver uma reforma, não vai ter dinheiro para pagar os futuros aposentados. Porque o estatutário ele acumula uma série de benefícios e que, na prática,
não consegue corresponder pela arrecadação. Hoje, por exemplo, os municípios têm uma grande tendência a partir para a terceirização do serviço. Por quê? É mais rápido, é mais eficiente, é menos burocrático, atende a situação de uma forma emergencial. Então, todos os municípios hoje, a parte de zeladoria, a parte de lixo, saúde, já estão partindo para a terceirização. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer, vai ter menos gente dentro do quadro de funcionalismo recolhendo. E eu gostaria que você opinasse em relação a esse assunto. Como você está avaliando como chefe do Legislativo nessa questão? Morungaba, por exemplo, ela faz parte de consórcios, né? Então nós temos o consórcio de zeladoria, que ele preza toda a limpeza da cidade, inclusive a coleta de lixo. Nós temos um consórcio da saúde. É o CISBRA? Não, Morungaba é o Condesul. Condesul. Nós fazíamos parte do CISBRA, mas hoje nós fazemos parte do consórcio Condesul. Então ele tem toda a parte de zeladoria da cidade, manutenção, roçagem, limpeza, varreção, troca de iluminação. Então é bem amplo o consórcio, tem um leque de instrumentos muito grande, desde a parte de mão de obra até a parte da roçadeira, que o pessoal faz a roçagem na cidade, a limpeza e tudo mais. Nós temos a Cismetro, que é da cidade, que é saúde. Que é da saúde, é um instrumento que veio para revolucionar Morungaba. Hoje ela tem uma facilidade e tem uma adesão muito boa na saúde. Então nós temos um hospital na cidade que ele vem se progredindo cada vez mais com exames e tudo mais. Então, Ramon, e o Cismetro, ele atende hoje uma média de 40 municípios, né? Se não for mais. Ele cresceu de uma forma gigantesca, então hoje ele tem duas frentes, tanto que eles dividiram a Cismetro. Então tem a região de Olambra, que faz parte da região metropolitana de Campinas, e tem a região, se não me engano, de Piracicaba, que é uma outra região, que então são dois leques que eles flexibilizaram para ter uma frente ainda mais ampla ainda. A parte administrativa ter atendido. Exatamente. Ótimo. E bom. Tem mais intenções ainda para estar agilizando as contratações, da consórcios de educação, consórcio de segurança pública. Acho que vem se crescendo bastante a iniciativa privada com o apoio dos municípios e vem se mostrando resultado. A gente pega, nós falamos sobre Morungaba hoje, sem Cismetro e sem Condesul, é um processo bem burocrático. A gente tivemos diversos problemas, né, Tomás? Principalmente com o lixo da cidade. Nós tínhamos algumas empresas que vinham à coleta de lixo e não prestavam aquele serviço de qualidade. Hoje nós adaptamos o horário, então hoje o horário da coleta de lixo na cidade é um horário noturno. Então já vem uma pegada moderna. E o interessante nesse contexto de contrato, porque uma coisa quando você abre uma licitação, uma empresa vai lá, ganha, onde ela vai prestar. O que se espera no processo licitatório, né, doutor? Se espera você ter o melhor serviço pelo menor preço. Sim. Né? Teoricamente isso não existe. Porque como que a pessoa vai prestar um serviço de qualidade, de primeira, por um preço de mercado muito inferior? Ele não vai conseguir a maioria não vai conseguir fazer. Então, o que eu percebo, o que eu vejo, nós vemos, né? A questão dos consórcios, existe ali uma contratação e no mecanismo, se caso a empresa não corresponder, deixar a desejar, pode trocar pelo consórcio. A questão da flexibilidade. Já no caso, a prefeitura, se ela faz uma licitação e a empresa não corresponde ou fura com o serviço, quer dizer, quem vai pagar o pato? Vai pagar a sociedade e a própria prefeitura. E até a prefeitura depois acionar, apurar a responsabilidade, vai fazer o que com o lixo lá no meio da rua? Sim. E não só isso, né? Você tem questões aí propriamente de obras, né? Aí obras que às vezes a empresa ela vence uma licitação e ela não consegue cumprir o contrato. Ela não entrega com qualidade também, né? E além de não entregar com qualidade, você tem a questão de ter que romper, vou usar esse termo. Depois gera um processo judicial e aí só até o sapão vai parar. Nós temos em Morungaba diversas obras com esse problema. Uma empresa veio, processo de licitação e tudo mais, e infelizmente muitas não foram concluídas, muitas estão em processos para quebra de contrato, né? O prefeito está revendo isso com a equipe de engenharia da prefeitura. Então, às vezes o melhor preço, como já propriamente dito, não é a melhor qualidade. Isso não tem milagre, né? A própria população, às vezes, de uma forma ou outra, não... É um processo complicado de entender. E isso, né? Estamos colocando, telespectador, é muito importante para você compreender
que a gestão pública ela é muito diferente do privado, né? Perfeito, O empresário, por exemplo, com algo que não dê certo ou não está de acordo, ele rompe e troca, acabou. O poder público não, é muita morosidade e muitas vezes acaba estourando a questão do não cumprimento desse serviço, não importa seja de obra ou serviço, ele vai onerar, ele vai prejudicar a municipalidade, ele vai onerar. E o que acontece muitas vezes, dentro de um contrato, ambas as partes têm seus direitos, né, ao contraditório. Quer dizer, vira uma peça, vira uma ação judicial, e aí até se resolver, meu irmão, né, compromete a administração pública, acaba prejudicando o planejamento da gestão, porque o prefeito tem 4 anos, né? Os 4 anos, para quem trabalha, é muito pouco, essa é a grande verdade, e muitas vezes se depara com essa realidade e que é uma grande injustiça, né, doutor? Sim, tanto é que a própria administração pública, né, por meio da legislação, ela tende a se modernizar. Por exemplo, a própria nova lei de licitações, né? Então a legislação, agora estamos falando da reforma do Código Civil, né, que é de 2002. Então a legislação ela acompanha o avanço da sociedade, né? Porque a administração pública hoje ela tem que se modernizar no sentido de acompanhar as tendências tecnológicas, de modernidade, né? Você tem instrumentos que você não tinha há 20 anos atrás, né? Então a administração, ela, claro, baseado aí nos princípios, né, da administração pública, moralidade, razoabilidade, né, nós temos hoje o índice de efetividade em governança pelo Tribunal de Contas. Você tem maneiras de mensurar, exatamente isso, você tem maneiras de mensurar se está indo no caminho correto, corrigir o caminho, a rota. É o que eu me refiro, Ramon, é que às vezes não é nem culpa do prefeito, não é culpa do vereador. Sim, exatamente. Se depara com uma situação que foi ali um contratempo orçamentário, ou falta de planejamento, ou falta de estrutura daquele prestador de serviço, e quem paga o pato, quem recebe a crítica e é cobrado, muitas vezes acionado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, ele é representado, é a municipalidade. Com certeza. E isso é uma injustiça, né? Sim. Nós temos na cidade algumas obras, como por exemplo a ampliação do hospital, escolas, creches, que hoje ela tem obras que estão na fundação. E não é por falta de administração. A gente vê as mobilizações do prefeito, então, tanto do anterior quanto do atual prefeito. Então nós acompanhamos de perto. Então algumas das reuniões nós somos convidados. Então a gente saía da reunião com o empresário determinado, o construtor, a realizar tudo certinho. Dava uma semana, ele não fazia nada da reunião, e isso gerava uma lentidão para os próprios munícipes. Então hoje nós poderíamos em Morungaba ter uma ampliação no hospital, nós poderíamos hoje ter uma sala para fazer pequenas cirurgias, e com o espaço que nós temos hoje não dá para fazer. Então acaba se atrapalhando o setor público. Eu confesso que eu não entendo o motivo de tanta burocracia na questão do o melhor preço não ser a melhor qualidade. Eu sempre gosto de dar esse exemplo quando eu vou explicar alguma coisa para o munícipe, é a caneta. A caneta, às vezes, a gente vai fazer uma licitação para a compra de caneta, então é a mais barata. Só que nem sempre a mais barata é a melhor qualidade. Então, a gente se usa 3 canetas, como a gente poderia usar uma e gastar bem menos de uma de qualidade. Então, um preço um pouco maior, só que em quantidade ele vai se tornar mais caro. E as mesmas coisas nas obras e tudo mais. Então, coisas dos sistemas e tudo mais. O sistema, a gestão pública, infelizmente, a gente vê muito o rabo abanando o cachorro. Não o cachorro que abana o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Então, realmente, nós precisamos ainda que temos uma necessidade, uma urgência em melhorar a legislação, na segurança jurídica, aonde o gestor possa ter mais liberdade em poder atuar, em poder. Inclusive, tem outro debate que vai chegar aí logo, que é a questão do nosso sistema presidencialismo de colisão, né? Onde o povo escolhe o executivo, escolhe o parlamento, que seria o poder legislativo, mas muitas vezes o executivo ele depende da autorização do parlamento. E o que a gente percebe hoje dentro do contexto, principalmente na esfera federal, né? A questão do orçamento, as emendas impositivas, hoje tem um valor aí em torno de 500 bilhões, 50 milhões fica destinado ao deputado federal, né, para a emenda impositiva. Se é um deputado que tem uma cabeça bacana, que tem um comprometimento com o municipalismo, ele vai locar os recursos de uma forma correta, de uma forma transparente,
Mas o que a gente vê e assiste nas mídias, né, na TV, é a falta de transparência desse uso desse dinheiro, desse recurso. Porque o cobertor sempre ele é curto, né? E esse cobertor não chega para atender a ponta que são os municípios. E da mesma forma, essa realidade orçamentária, ela se depara também com orçamento municipal, como você falou. Morungaba tinha um orçamento de 30 milhões há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje está com 100 milhões, triplicou, mas também as demandas, as necessidades também aumentaram. E o gestor acaba sendo aí uma espécie de gênio, né? Gênio da lâmpada, né? Criando alternativas e soluções para poder corresponder. Eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham da nova tendência aí, que já é uma realidade, principalmente na área de saneamento, as parcerias PPP, a questão do privado, a partir para a questão das concessões em relação à administração pública. Veja, Cristiano, a própria Sabesp é um exemplo que se pode trazer aqui para o assunto, né, na questão da privatização. Então, a história mostra aí que às vezes a parceria público-privado, a privatização, ela pode gerar eficiência na prestação de serviço. Um exemplo na cidade também, tirando a Sabesp, que é uma esfera estadual, e também Vocês são Sabesp, municipais, não? Nós somos Sabesp. Tirando a Sabesp, nós temos grandes parcerias na cidade com as empresas. Por exemplo, todas as empresas, sem exceção, ajudam o Morungaba de uma forma ou outra. A mais recente foi a empresa Guerreiro, é uma empresa de embalagens PETs, né, embalagens sopradas. Então ela fez uma parceria em conjunto à prefeitura para custear a reciclagem da cidade. Então nós tínhamos um problema com a estrutura do prédio, onde ele não atendia a necessidade do ambiente da reciclagem e tudo mais. Então eles fizeram a mudança do local, que já estava se programado há muito tempo. Então conseguiu achar um novo local. E mesmo assim tem o custo de aluguel, tem o custo de manter. É uma parceria, a nossa reciclagem é em parceria com uma cooperativa. Então tem o apoio da prefeitura e com a iniciativa privada nós conseguimos a ajuda. O prefeito, então, o Fernandão, ele fez uma parceria com a iniciativa privada, cruzando. Então tem a frente pública e a frente empresarial se juntando aí para o bem da cidade. Então automaticamente a empresa ela prega com uma sustentabilidade. Então isso é importante. Então ela tem essa visão e tanto essa administração quanto a antiga, eu acho que na nossa cidade, na nossa região ali, né, Tomás, a maioria dos prefeitos são unidos e eles têm o mesmo olhar ali. Então não adianta a gente só cuidar de Morungaba. A gente tem que cuidar de Amparo, de Tuiuti, de Itatiba, de Campinas, que são cidades próximas. Então a gente fala pela vereança ali, os vereadores se conversam, os prefeitos se conversam e se constrói juntos, né? Toda a região se anda em harmonia. Isso é importante, né, Tomás? Até porque nós estamos falando de uma região que o PIB é astronômico. Região metropolitana de Campinas, aí você pega a região Circuito das Águas, Bragantina, é astronômico o PIB, né? Então, o governador ele já percebeu que essa região tem força. E a classe política também. Então, isso é extremamente importante. O que ele estava falando, Cristiano, nós temos um problema na reciclagem, aí a prefeitura resolveu o problema e com a ajuda dessa empresa, da Guerreiro, ela está custeando metade do aluguel do novo local. Então, seria o lugar para o descarte? Não, o armazenamento mesmo. Isso, o galpão deles separarem. Quer dizer, ele recebe o material reciclado e faz... Eles fazem a coleta nas ruas da cidade. Do material seco, do lixo seco. Exatamente, isso. Os materiais todos reciclagem, então eles levam pro depósito, para esse novo espaço. Faz o processo de separação e, consequentemente, eles fazem a venda. Tá. Então, a prefeitura tem o valor do aluguel, a prefeitura arca com metade do valor, e eles arcam com metade do valor. E é um volume de material que a prefeitura deixa de pagar transbordos, deixa de pagar aterro. Consequentemente, exatamente. E ela também não precisa pôr toda uma infraestrutura, digamos assim, um elefante branco para atender essa demanda do lixo seco, que muitas vezes o volume, por ser uma cidade pequena, não é tão significativo a nível de remuneração. E além de nós sermos uma instância climática, a gente tem um apelo muito grande para o clima da cidade, nós também fomos eleitos, né, Tomás, a cidade mais sustentável do Brasil. Então é fundamental os gestores, o atual, os próximos gestores também focar nessa parte sustentável da cidade. Cada vez mais trabalhar pela sustentabilidade, pela ecologia da cidade, isso é importante. Quanto mais política nós tivermos, incentivo, trabalhar com as crianças nas escolas, isso é importantíssimo. Essa construção de formiguinha com as crianças, com os pais. Responsabilidade ambiental e social, né? Uma premissa importante, pegando um gancho aqui, a educação ela é a base da sociedade. Sim. Então, a formação das novas gerações é extremamente importante. Há 10 anos atrás, você não ouvia falar em educação financeira.
Sim. Hoje, né, os bancos não vão gostar muito de ouvir isso, mas assim, é fundamental que nas escolas que traga isso, né, na formação, educação financeira, inteligência emocional, né, porque não é só a formação técnica, a formação acadêmica, é a formação social. E outra, né, Tomás, a grande avaliação, o contraponto hoje que os educadores têm falado muito disso, né? De ter uma revisão na estrutura pedagógica, no sentido de, por exemplo, você vê no Japão, as crianças do ensino fundamental, os primeiros anos escolares, eles tratam mais a questão de quê? Trata a questão do comportamento, sim, a questão de viver em sociedade, perfeito, a questão de integração, sim, de relacionamento. Quer dizer, são coisas que a gente leva para a vida, né? E é isso, muitas vezes dentro do nosso sistema de ensino, tem muita coisa que não estou falando de forma geral, mas de uma forma pontual. Tem muitas demandas que muitas vezes aquilo ali não é utilizado na perfeito, vida do cidadão. Outro debate, por exemplo, por que um aluno hoje, quando ele chega no ensino de segundo grau, que é o ensino médio e tal, ele não pode partir para uma escola técnica? Porque quando ele conclui o ensino médio, não pode ter uma profissão para ele poder trabalhar e ganhar dividendos, ganhar uma graninha, ganhar uma contribuição salarial onde ele possa contribuir até com a própria família? O porquê hoje os nossos jovens de 14, 15 anos, os adolescentes, tem tanta dificuldade para ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Nós temos hoje a lei do aprendiz. Isso. Desde 1934, a lei do aprendiz é do governo Getúlio Vargas. Sim. E até em pleno dos dias de hoje, temos dificuldade de incluir jovens aprendizes para ter a primeira experiência, para ter uma inclusão. Então, todas essas facetas são tão necessárias, né, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Você falou uma coisa que eu acho muito importante. Às vezes, com todo respeito ao meio acadêmico, né, mas você aprende algumas coisas, por exemplo, fórmulas matemáticas, né, que você de repente não vai usar, exceto se você seguir a carreira, e às vezes noções básicas de economia, né, que é importante você saber o que é a taxa Selic, né, a taxa mãe da economia, a oferta e demanda, inflação, né? Mas por quê? O dólar, mas o dólar eu não ganho dólar, as pessoas mas você é impactado, porque o pão que você compra, você compra, a farinha, né? Importado. Exato, na balança comercial. Então, tem que saber, assim, nós temos que oferecer uma formação melhor às crianças e aos jovens. Outra situação, teve agora semana passada, o IBGE apresentou um estudo, um levantamento, não foi o IBGE, foi uma entidade ligada à educação também, sim, sobre a questão das vagas em creche, né, que o Brasil não atingiu a meta de atender as demandas, né, do acesso das crianças à creche, né, com exceção de alguns estados, tem uns índices melhores. Em São Paulo é um dos melhores índices que tem no país. Mas eu quero se referir aqui a um ponto de vista. Por exemplo, você pega hoje o governo federal, onde ele injeta, só na Universidade do Rio de Janeiro, a FRJ, ela recebe por ano, mais de 1 bilhão de recursos. 1 bilhão, uma universidade federal. E qual que é o público dessa universidade? Você vai lá no estacionamento da universidade, você não vê um carro popular. É carro de 200 mil, 300 mil. Quer dizer, quem faz a faculdade federal é só elite. É só elite. Então, a classe média alta, ela investe no seu filho, perfeito, no ensino básico, e depois o governo paga o superior para ele com a chancela de uma universidade federal. E quem nós deveríamos estar, aonde esse dinheiro da educação deveria estar sendo investido, está sendo investido num lugar, não estou falando que é equivocado, errado, mas teria que ter uma atenção melhor para a questão da primeira infância, né? Da questão principalmente das creches de ensino básico, que eu acho que aí sim seria aí uma saída para que amanhã nós possamos ser um país desenvolvido. Perfeito. Não é isso? Sim. Bem, agora eu quero falar de Morungaba de novo aqui, quero mostrar umas imagens, pedir para a produção colocar umas imagens da nossa querida Morungaba, cidade linda, maravilhosa. Você que tiver a oportunidade de conhecer uma cidade bacana é Morungaba. Passa as imagens aí.
né? Tem um comércio voltado para o turismo, Artesanato. muita fazenda, né? Tem fazendas, fazendas sítios, históricas. lá, muito recurso hídrico, uma cidade muito bem preservada. Esse é o nosso No túnel de acesso bambu, né? ali, no acesso e na chegada de Morungaba tem aquele túnel de bambu. Os cartão postal da cidade. Muito bacana. Uma curiosidade, Cristiano, tá passando a igreja matriz aqui, né? O artista que pintou a igreja matriz é o Cláudio Pastro. Ele que fez a Aparecida do Norte lá, a catedral. O projeto? A questão da pintura mesmo. A pintura, sim, Morungaba. É isso aí. Aí tem uma foto aérea. A pintura que eu falo não externa, tá? Interna. Exatamente. Tem mosaicos. Os mosaicos, né? Isso, arte sacra. Esse é o Parque Ecológico Pedro Mineiro. Aí já é a chegada de Morungaba. Isso. Você seguindo pela rodovia, você vai sair lá em... Morungaba tem uma curiosidade Paulo. também, que né, o pessoal conhece muito Morungaba pelos doces, temperos e tal, mas Morungaba tem uma... Tá nascendo lá alguns craques, né, jogadores de futebol, Sim, né? revelação. O Renato começou com o Renato Pé Murcho, né? Hoje tem o Gabriel Menino, o Alex Santana. Então, Morungaba tá um celeiro aí de... Tem um amigo nosso lá em comum que é o ex-vereador, o Júlio, né? Júlio. Sim. O Júlio é preparador físico, educação física. Tá ligado ao futebol. Atua Isso. também no Hoje ele tá no Guarani, Guarani, né? exatamente. Guarani, tem uma história. Um grande abraço ao nosso amigo Júlio. Um grande abraço aí. Bem, senhores, eu queria agora que vocês colocassem pra gente qual seria aí, no caso, as pautas, né? Quais são os próximos passos aí, as pautas do Legislativo para esse ano e para o próximo ano aí, que já está batendo na porta. Já estamos acabando já. Passou o carnaval e passou voando, né? Tomás? Não, nós começamos o mês de agosto, até semana passada era começou agosto. Semana que hoje já é dia 20 já. Estamos indo para o mês 9 já, setembro. Meu já Deus, passou voando. Inicialmente, salvo engano, presidente, vai chegar o plano plurianual para a gente apreciar. Então essa é uma peça importante, né, Cristiano? Que são planejamento dos 4 anos ou dos 2 anos? 4. A LDO, né? A LDO, a Lei de Orçamentária, é 2 anos. A gente voltou o PPA é os 4 anos. Isso, perfeito. E um ano, no caso, o último ano não é do atual prefeito, é para o próximo prefeito. Exato. Que vem assumir em 2030. 2031, né? Assume 31, né? Assume 31. É 28, né? 28, 29. Ah, tá. É isso. E a próxima eleição na esfera municipal é 28 e assume dia 29. É isso mesmo. É que na verdade a gente tem essa mistura de datas. Estadual, federal. A questão da COP, né? Da COP 30, das ODS, né? Que até 2030 a gente está falando sobre isso, sobre a questão dos objetivos da ONU, das ODS, né? A 2030. Que está tendo uma polêmica agora por ser em Belém do Pará, não é isso? É a questão da infra, né? Isso. Que está deixando a desejar lá, mas estão se arrumando lá, né? E o PPA então vem para casa então agora para já está sendo apreciado, já está sendo discutido. A Câmara, por exemplo, tem uma participação efetiva em dissolver ideias, escutar as propostas do Executivo, fazer algumas ponderações, alguns ajustes que são necessários, mas é feito de uma forma bem harmônica. A gente tem um olhar muito grande dos nossos secretários municipais, onde eles escutam a gente. Então isso é importante, né, Tomás? Essa participação não só da Câmara também, que nós somos representante da população, mas também a população tem uma parcela nisso aí. Eles ajudam mediante as audiências públicas, essas formações de opinião, e tem dado sim uma participação da população, empresários. Nós tivemos a última audiência pública, a participação de grandes empresários na cidade, interessados a desenvolver a cidade e tudo mais. Isso é importante, a participação não só da população em si, também da parte de que gera empregos para a cidade, que investe na cidade. Isso é importante. E vocês estão de parabéns, vocês têm lá um ótimo profissional, um ótimo assessor lá. Eu conheço, é meu amigo pessoal, Marcel. Ele é nosso palestrante sobre plano diretor. Exato. Ele tem engenheiro. Ele tem um olhar fantástico. Inclusive o Marcel, ele uma vez ele deu uma dica para vários gestores, né? Sim.
que a Unicamp, a universidade, hoje dispõe da planta genérica do município, para você poder enxergar o município, para poder visualizar o que está de errado, para fazer um planejamento a médio e longo prazo, para corrigir e para evitar novos erros, né? Que comprometa recursos hídricos, área manancial e principalmente o recursos hídricos, que é fundamental a preservação para a segurança hídrica do município, né? Esse olhar ambiental, né? Não é só não é preservar por preservar, mas isso tudo uma necessidade de sobrevivência do município. Nós vamos ter futuramente na nossa cidade a extração também da água. Tem uma empresa na cidade chamada... Água mineral? Exatamente, chamada Cervejaria Kremer. Então o empresário está ampliando, né, o seu ramo de negócio, saindo só da linha, saindo da bebida alcoólica, né, que era a cervejaria, da produção do chopp, e também agora vai ter a extração de água, né, da fonte de Morungaba. Então logo em breve... Ali já temos na região Lindóia, né? Sim, Lindóia, Serra Negra. As Lindóias tem um termas, né, de água quente, água medicinal, né? Sim. Então olha que presente de Deus, é um grande né? privilégio para Morungaba, a gente conseguir carregar o nosso nome também, dada-se a preservação, dados aos cuidados dos próprios munícipes, agricultores e tudo mais, esse zelo e essa preocupação com o meio ambiente, tem a participação não só do setor público, mas sim das pessoas que trabalham na cidade e tudo mais. Tá certo. Bem, estamos caminhando para o nosso encerramento. Quero aqui agradecer a presença de vocês dois, foi uma honra, uma alegria em tê-lo comigo aqui essa noite. Trazendo um pouco de Morungaba, essa cidade tão bacana, tão maravilhosa, e recomendo aqui a todos vocês a conhecer Morungaba, e vai com o tempo lá para tomar um café com o Tomás, com o Ramon lá, tenho certeza que vocês vão ser muito bem acolhidos e recebidos. Dr. Tomás, quero que você faça suas considerações finais, fique à vontade para falar um pouco aí do seu trabalho, dos projetos aí que você está à frente, fique à vontade, doutor. Cristiano, primeiro eu quero te agradecer quem está assistindo, né? Porque você é um articulador regional, né? Consolidado. Grande líder. Um grande líder. Participa aí dos parlamentos, a gente acompanha na esfera estadual e nacional, né? Tem um network muito sólido, já nos ajudou com recursos indiretamente, indicando, olha, aquele deputado ali e tal, fez o intermédio, isso é muito importante, então continue fazendo esse trabalho. Tá? Na verdade, eu gosto muito da produção legislativa, leis, obviamente, né, advogado. Então, vou continuar fazendo esse trabalho, né, de colocar. Se você entrar no site lá, você vai ver a minha produção legislativa, assim como outros vereadores têm. Né? Então, eu gosto muito dessa parte, porque na verdade a gestão pública ela não é só um viés, ela tem a questão da legislação, ela tem a questão de você se adaptar. Por exemplo, antigamente você não tinha a LGPD, que você é um cara que ajudou muito nisso na região, fomentar nos parlamentos. Então, a gente tem que estar sempre atento às novas tendências e demandas. E é isso, agradecer. Eu que agradeço, Tomás, é muito bacana essa nossa amizade, né? Uhum. Na verdade, a gente vira uma família, né? Sim. A gente cria ali um laço de ternura, de familiar, de amigo, de irmão. E eu falo isso com muita alegria, porque, olha, tanto o Tomás quanto o Ramon são pessoas comprometidas com Morungaba, com a questão do municipalismo. Tem isso na veia, né? Só vou falar uma coisa, Cristiano. Eu tenho 25 anos de vida pública, não tenho um processo administrativo e nenhum processo. Então, assim, é importante falar isso. Claro. Né? Então, a gente leva realmente a questão com seriedade. Claro que tem quem goste, quem não goste, mas a história mostra. E o que é importante, Tomás, é que enquanto você está, né? Porque nós não somos, Exato. Nós estamos. Dar o melhor de si, né? Perfeito. Vocês estão ali prestando um serviço na cidade e no local que você ama, suas raízes, sua história está ali, né, Ramon? Sim, com certeza. Ramon, por favor. Uma vez eu escutei uma seguinte frase, logo quando eu ingressei na política, a minha história política é um pouco atípica, não tenho nenhum familiar na política, então eu sempre falo na cidade. Hoje é meu nome e meu sobrenome, então sou eu que estou criando a minha história. Tanto que eu fui convidado para ser de candidato na primeira eleição, então eu vim por último, então fui o último colocado, fiz um trabalho consolidado, a população acreditou em mim, então já deixo meu muito obrigado à população que acreditou. Deu essa oportunidade de eu mostrar o meu trabalho para a população
E agora nessa eleição foi o mais votado da história da cidade, também o mais jovem, ainda continuo como mais jovem, tive a primeira eleição, participei com 19 anos, assumindo com 19 anos, essa eu tenho 24, assumindo à frente da Câmara Municipal. A gente tem várias metas ainda na Câmara Municipal. A gente revitalizou a parte interna da Câmara, estamos em processo de ampliação já vindo do antigo presidente, iniciamos essa semana a revitalização da fachada da Câmara. A nossa expectativa para o próximo ano é modernizar a parte burocrática da Câmara, então deixar ela mais tecnológica, deixar ela mais acessível à população. É uma casa do povo, então cada vez mais próximas à população é importantíssimo, então deixar ela sem papel, deixar protocolos online. Então hoje nós estamos também reativando, né, Tomás, o Parlamento Jovem. Sim. Então com o apoio de todos os vereadores, trazendo esse conhecimento também à população, aos jovens que vão se tornar vereadores mirins, a participação e entender como que é a democracia é importantíssimo. O último parlamento foi em 2017, a gente está reativando agora, fizemos uma composição bacana, conversamos com os vereadores, conversamos com a Secretaria de Educação, a nossa diretora da cidade, que abraçou a ideia. A gente está aí nos próximos meses ainda. Esse ano a gente vai ter a primeira legislatura jovem da cidade, de vereadores que vão compor leis, e a gente vai tentar também passar a mensagem para toda a escola ali, para entender como que funciona o legislativo, o executivo, as diretorias municipais, como funciona para receber uma demanda de um buraco na rua, que às vezes a própria população não entende, né, Tomás? Exato. Como que funciona para ela solicitar um buraco, qual é a função do vereador, qual é a função do prefeito, qual é a função do diretor municipal. Então, uma forma da gente tentar, mediante a escola legislativa da Câmara Municipal, um instrumento de formação, elevar esse conhecimento. Então é muito importante, a gente tem um abraço de todos os vereadores, todos estão empenhados a ajudar, tanto na Câmara Municipal quanto nos projetos de leis, tanto no dia a dia da cidade, através de busca de recursos, acompanhamento diário na cidade. Então isso é importante. É um legislativo a todo vapor. A história ela né, ela vai se construindo, né? Como cada um que passou antes deixa um pedaço. Eu lembro quando eu assumi a presidência, né, o prédio ele foi feito, salvo engano, em 2000, 2001. Então tive a oportunidade de reformar, colocar acessibilidade. Todo o plenário na gestão do Tomás foi revitalizado, deixando acessível. É muito aconchegante. E ele está continuando um trabalho, o ex-presidente também, o Toninho também fez. Então, assim, cada um coloca uma deixa a sua marca, né? Seu legado. Na época, eu lembro na época da gestão do Tomás, ele assumiu a Câmara, o nosso plenário era extremamente antigo e não era acessível. Exato. Então, não tinha, era escadas e tudo mais. Então ele era carpete, então questão de higiene. Depois da reforma lá fizemos um encontro lá. Exato, né? foi. Fizemos também a reforma do regimento interno. Exatamente, a parte burocrática. Então a gente pega, legal. Eu sempre gosto de ponderar que a gente pega ideias que deram certo e que a gente de repente que a gente consiga melhorar e não só de Morungaba, como nós estamos andando no parlamento, nas cidades vizinhas. Então a gente pega uma ideia de uma cidade, uma ideia de outra cidade, a gente tenta implementar não só na Câmara Municipal, como na cidade. Essa parceria é importante. Fantástico, Ramon. Isso você está colocando, na verdade, todo esse esforço, todo esse investimento é para melhorar a qualidade ao cidadão. Exatamente. O que você falou agora há pouco da questão do parlamento jovem, de você mostrar à sociedade como que é o papel da Câmara, o papel do vereador, a questão do poder executivo, isso é cidadania. Exato. Eu acho que isso nós devíamos ter nas escolas, né? Sim. Lá atrás, né, Tomás, tinha lá o SPB, e eu acho que ele hoje... não vai lembrar. Não. Mas eu acho que hoje, o que você está colocando, Ramon, é muito importante. Você está dando hoje a oportunidade da sociedade a entender melhor, a compreender melhor, porque eu sempre falo, nós precisamos, após o momento democrático, eleitoral, que nós escolhemos nossos representantes, temos que desmontar o palanque, né? Exato. Porque todos são pró-Morungaba. Sim, nossa bandeira é a cidade. Nós estamos num barco, num navio, e aonde que esse navio for bem a viagem, todos serão satisfatórios. Sim. Agora, muitas vezes esse navio fica em mares turbulentos, né? Tempestades, e todos correm risco, né? Todos acabam perdendo. Então que Deus abençoe. Amém. Eu quero que vocês tenham aí, Deus dê muita sabedoria, muita energia, muita coragem, porque não é fácil, é um desafio enorme em lidar com a questão pública, né? Em ser vereador, em ser prefeito, em ser um parlamentar.
Então é um desafio permanente, porque eles são vereadores 24 horas, né? Exato. Não tem isso, o cara vai sair da Câmara, da sessão e deixa de vereador. Ele é vereador 24 horas, durante 4 anos ele está ali à disposição, ele está ali acompanhando as questões, vai ter que fazer as intervenções, tem que ser feito, vai ter que fazer os apelos, as ações positivas para buscar recurso, buscar caminhos e soluções para que a cidade possa melhorar, desenvolver cada vez mais. Bem, mais uma vez eu agradeço Ramon, Tomás, muito boa, foi muito produtivo o nosso bate-papo, nossa entrevista. Vamos ter aí, se Deus quiser, uma próxima oportunidade. Quero aqui convidá-los. Nessa próxima sexta-feira estaremos em Pinhalzinho, numa reunião com o Parlamento, com o Fórum Legislativo Paulista. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente Quiota e a todos os presidentes de Câmara da região Bragantina, Circuito das Águas. Um grande abraço a todos, até a próxima, estamos juntos, um grande abraço a todos, uma ótima semana.